Bom dia! Aqui nós estamos em mais essa manhã para nos alegrar, para ser feliz e para agradecer. Agradecer por termos um Deus tão cuidadoso, um Deus tão amoroso, que se preocupa com o meu bem-estar, Ele se preocupa com o seu bem-estar. Por isso Ele marca comigo e com você todos os dias um encontro, para que possamos ouvir o que Ele tem a dizer, mas não só ouvir, mas viver. Ele nos instrui, Ele nos ensina a viver a palavra dEle. Porque se simplesmente ouvirmos e não colocarmos em prática, nada vai mudar. Mas quando ouvimos e praticamos, aí a nossa vida muda. Tudo em nós muda. Toda a nossa volta, tudo em nossa volta muda. Porque uma transformação, ela inicia por mim. Ela inicia por você. E ela vem de dentro para fora. Quando ela inicia por dentro, a glória de Deus, ela irá refletir por fora. E é isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Para refletir a glória de Deus. É Ele quem vai nos instruir. E nós iremos refletir a glória dEle. E Ele será exaltado, como sempre. No nome de Jesus. O Senhor vai falar com você. Fique atento. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, para dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é bom, quão maravilhoso és o Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com o Teu querer, a viver de acordo com a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos ajuda, que nos esforça. E nós precisamos aprender com o Senhor a viver e a fazer o que o Senhor quer que façamos. Precisamos ser instruídos por Ti, Deus. Ensina-nos a ser manso e humilde de coração. Nos conduza no plano perfeito do Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos nesta manhã. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Jeremias. E hoje nós estamos no capítulo 4. O Senhor irá falar comigo e com você aqui no verso 4. E a palavra diz assim: façam uma aliança com o Senhor, povo de Judá e moradores de Jerusalém, mas devem ser uma aliança para purificar seu coração e seus pensamentos, em vez de simplesmente o seu corpo. Se vocês não fizerem isso, a minha ira vai queimar como fogo. E por causa da maldade de seus pecados, o meu furor queimará, e ninguém será capaz de apagar este fogo. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Perdão. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã que nós precisamos renovar a nossa aliança com Ele. Eu e você precisamos renovar a nossa aliança com Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você que estamos esquecendo de coisas que era para estarmos fazendo. E quando não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nossa vida não será como Deus quer que seja. Precisamos fazer esta aliança pedindo para que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais,
para que possamos identificar onde foi que deixamos de fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. E quando identificarmos, precisamos voltar e recomeçar. Por isso ele diz, façam uma nova aliança. Ele sabe que eu e você já fizemos uma aliança com ele. Quando nós o aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador, estávamos fazendo uma aliança com ele. Estávamos dizendo, Deus, eu não saio mais da sua presença. E eu não vou deixar o Senhor se afastar de mim. Mas em um dado momento, nós deixamos de fazer algo que havíamos dito que iríamos fazer. É por isso que quando ele continua, ele diz, povo de Judá e moradores de Jerusalém, ele está dizendo para você e para os seus familiares, aqueles que te cercam, aqueles que estão à sua volta. Eles serão abençoados por ti ou amaldiçoados por ti. Assim como Abraão abençoava, era um abençoado, e amaldiçoava e era um amaldiçoado. Aí ele continua e ele diz, mas deve ser uma aliança para purificar seus corações. O Senhor, Ele quer que eu e você seja mudado, seja transformado, seja renovado, mas Ele quer que isso aconteça de dentro para fora. Porque se isso acontecer só nas nossas vestes, se isso acontecer só no nosso físico, nós não estamos agradando a Deus. O Senhor, Ele busca os adoradores, os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Ele não está olhando o físico. O físico vai refletir para pessoas. Para Deus, não. Para Deus, o que reflete é o que está no nosso coração. E é por isso que Ele está dizendo que essa aliança, ela precisa purificar o nosso coração. Precisa purificar o meu coração, precisa purificar o seu coração. Os nossos corações é que precisa ser purificado. Enquanto o nosso coração não for purificado, a transformação pode ser só visual. E Deus não está olhando o nosso visual. Deus, Ele está olhando o nosso coração. Ele continua e ele diz, e os seus pensamentos, em vez de simplesmente o seu corpo. Ele quer que haja uma transformação dentro do nosso coração, e o nosso coração vai refletir o que a nossa mente tem pensado. O que a nossa mente tem pensado? Porque o Senhor neste dia está dizendo, olha, os seus pensamentos, eles não têm sido mais como antes. A tua mente, o teu coração, ele não é mais como antes. Então eu preciso que você faça uma nova aliança comigo, mas não para purificar o seu corpo, mas para purificar o seu coração e os seus pensamentos. Porque são nos seus pensamentos que estão todo o seu tesouro. É de lá que ele vai descer para o seu coração. E o Senhor está dizendo para mim e para você que o nosso tesouro, ele precisa ser a palavra. O meu tesouro, o seu tesouro, o nosso tesouro, ele precisa ser a palavra. Se o nosso tesouro não for a palavra, nós estamos parados, estagnados em algum lugar. E não é na presença dele. Ele continua e ele diz,
Se vocês não fizerem isso, a minha ira vai queimar como fogo. Sabemos que Deus é fogo, esse fogo consumidor. E se ele se aproximar de mim, se ele se aproximar de você, iremos ser queimados, iremos morrer, porque nós não suportaríamos a presença de Deus. Por isso, ele envia pessoas para fazer e para falar aquilo que ele quer falar comigo, falar com você. Porque se ele descer como um fogo consumidor para mim e para você, não conseguiremos ouvir e nem entender nada. Mas quando ele diz para mim e para você, façam uma nova aliança, ele quer que eu e você retorne em nossos pensamentos ao que nós fizemos quando nós fizemos a primeira aliança. Tudo aquilo que nós fizemos na nossa primeira aliança, ele quer que nos lembremos. O nosso compromisso, o nosso comportamento, a nossa maneira de fazer o melhor para Deus. O Senhor, todos os dias, ele nos instrui que o melhor que nós podemos fazer para Deus é auxiliando o nosso próximo. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Todos os dias, ele nos orienta, todos os dias, ele nos conduz, todos os dias, ele mostra para mim e para você o que e como nós devemos fazer. E quando eu e você fazemos aquilo que ele está nos dizendo, isso é o que ele diz para mim, é o que ele diz para você. Faça uma análise. Será que a sua mudança, será que a sua transformação, ela é só exterior? Ou será que essa mudança ela está vindo do pensamento, do coração? É isso que o Senhor está convidando a mim e a você para fazer nesse dia. Aí ele diz, e por causa da maldade de seus pecados, o meu furor queimará. E ninguém será capaz de apagar esse fogo. O Senhor está dizendo para mim, para você, que o que está nos incomodando é o fato de ter deixado de fazer algo especial e importante para Deus. Quando eu e você deixamos de fazer algo que é importante para Deus, esse fogo irá queimar dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos orar, pedindo para Deus, abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos identificar onde nós paramos, o que nós deixamos de fazer para agradar ao Senhor. Como nós deixamos o nosso coração ser corrompido. De que forma essa corrupção conseguiu entrar dentro de mim e dentro de você? Muitas vezes eu e você hoje, agora, nesse momento, nós não temos essa resposta. Mas nós temos um Deus que tem. E é a Ele que nós devemos perguntar. Então, no momento em que formos falar com Ele, é isso que nós precisamos pedir. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, principalmente abra o nosso entendimento. Em algum lugar nós deixamos a aliança que nós fizemos com o Senhor. E essa aliança é primordial para que eu e você cumpra o plano de Deus. Porque se vivermos aqui sem cumprir o plano que Ele tem para mim, sem cumprir o plano que Ele tem para você, nós nos frustraremos, andaremos tristes, viveremos coisas más. E não é isso que Deus tem para mim e nem para você. E muito menos para os da nossa casa. Porque Ele disse para Abraão, abençoarei tu e a tua casa. Então, quando Ele me abençoou junto com a minha casa. E assim é com você. E nós precisamos permanecer nessa bênção. E o Senhor, nesta manhã, nos convida a fazer uma nova aliança. E a partir dessa nova aliança, nós iremos refletir e pedir para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele purifique o nosso coração, porque de nada irá adiantar demonstrarmos e não vivermos. Se estivermos demonstrando e não estivermos vivendo, o Senhor está dizendo, eu não estou me agradando. E você precisa cumprir
a aliança que você fez comigo. Você precisa fazer aquilo que você disse para mim que iria fazer. Porque quando Deus fez a aliança com Noé, ele cumpriu. Porque se ele não tivesse cumprido hoje, nós não estaríamos mais aqui. Porque se a humanidade não estiver mais violenta do que na época de Noé, está perto. Então o Senhor prometeu que não iria mais destruir, que ele não o fez. Então nós precisamos cumprir com a nossa aliança com ele também. E o Senhor, ele quer que nós façamos isso no dia de hoje. Nunca é tarde. Hoje é o dia. Vamos renovar a nossa aliança com Deus e pedir para ele nos ajudar a fazer conforme estávamos fazendo. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó Deus, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração a Deus. Tu és aquele que nos instrui, que nos ajuda, que nos conduz segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Que nesta manhã nós possamos abrir não só a nossa mente, mas o nosso coração, para que o Senhor venha nos ajudar a renovar a nossa aliança com o Senhor, ó Deus. O dia em que eu aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu fiz essa aliança com o Senhor, de não separar-se mais do Senhor e de não deixar o Senhor se separar de mim, buscando, ouvindo, obedecendo ao Senhor, lendo e seguindo o que está escrito na Tua palavra, ó Deus. Se em algum momento a Tua filha, a Tua serva, Teus filhos deixaram essa aliança, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e mostrar para nós quando foi que isso ocorreu, quando foi que isso aconteceu, Pai, para que possamos voltar lá e dar continuidade na aliança com o Senhor. Ó Pai, quantos são aqueles que eles não perderam a fé? Eles não deixaram a sua fé em algum lugar, mas deixaram os seus sonhos, deixaram os seus planos, deixaram sua vontade, deixaram até mesmo o seu fôlego de viver, a sua verdadeira felicidade, deixaram ser apagadas. E o Senhor nesta manhã está dizendo: filho, o que aconteceu com você? Renove a sua aliança, reforce aquilo que você disse para mim, porque o que eu disse para você eu reforço a cada dia, eu renovo a cada dia. Eu preciso que você renove esta aliança, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, porque nós não havíamos identificado que em algum momento havíamos deixado de sonhar, havíamos deixado de planejar, havíamos deixado de fazer aquilo que o Senhor disse para cada um de nós, para que nós fizéssemos, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor e que a partir deste momento, Pai, o nosso coração, a nossa mente seja assim purificado por essa aliança e que possamos, Deus, continuar seguindo o plano perfeito do Senhor, porque é o melhor para mim e é o melhor para os meus. E eu lhe agradeço, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua paciência para com todos nós. Somos falhos e errantes, e o Senhor reconhece a nossa fraqueza, mas nunca deixa de nos amar. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor e por tudo que o Senhor dispensa para conosco. Nós Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos aquilo que Deus nos dá, Ele vai sempre nos acrescentar mais. E quando nós ajudamos alguém com a palavra, com um ato, com uma ação, com um abraço, sempre iremos receber isso de volta da parte de Deus.
E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.